Olá, boa tarde para todo mundo, para todas as meninas e todos os meninos. Grande dia hoje, grande dia. Hoje são 18/6 de 2020. Duas coisas muito boas estão acontecendo, apesar da Covid-19 estar atacando o mundo, e, sobretudo, o Brasil, totalmente prejudicado pela Covid, né? Nós já vamos chegar no final de semana, provavelmente, a 1 milhão de infectados, é muita gente. Mas, de qualquer forma, vamos sobrevivendo. E hoje vocês terão a oportunidade de assistir duas aulas minhas. Eu chamo de oportunidade, você pode chamar de martírio, cada um chama do que achar melhor. Mas eu vou propor a leitura de um texto, vamos fazer a leitura de um texto juntos aqui. Se você está assistindo essa aula online e for dado a videoaulas com audiobook, continue assistindo. Se você não for dado a audiobook, simplesmente baixe o arquivo e leia por conta própria, tá certo? Eu gosto bastante de trabalhar com vocês do curso vespertino e, sobretudo, a parte teórica. Mas hoje, em excepcional, como eu terei duas aulas, aí a gente tem um intervalinho de 10 minutos, né? Na hora que acabar o período dessa aula, tem um intervalo de 10 minutos, aí eu volto. Eu vou usar a primeira aula para a gente fazer a leitura e comentar, e a segunda aula para a gente fazer a análise. Quando a gente pensa em né, conto contemporâneo sobretudo, a primeira coisa que me vem à cabeça como professor é que o conto ele tem uma pegada muito interessante no sentido de que ele representa uma ação, uma série de ações bem resumidas. O conto é feito para ser lido numa sentada só. Então você senta e lê o conto e aí ele te gera um impacto e é exatamente o efeito. Uma das maiores contistas do século XX é a Lígia Fagundes Telles. Claro que a Clarice Lispector também foi uma contista muito boa, muito exímia, e que tem contos incrivelmente complexos, incrivelmente impossíveis de se compreender. Mas a Clarice tem uma coisa que eu gosto, que talvez seja mais interessante do que o que a Lígia, desculpa, tem uma coisa que eu gosto, que talvez seja mais interessante do que o que a Clarice faz, que é o fato de que a Lígia ela usa simbolismos dentro da sua narrativa. Uma coisa que me agrada, ou seja, pessoalmente eu fico agradado com isso. Eu sei que tem muita gente que não fica, gente que fala nem esse de simbologia não rola, mas a Lígia faz isso com muita maestria. Antes de começar a leitura também, quero fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta pode ser retórica ou não, porque eu não sei se vocês vão me responder. Geralmente vocês não me respondem. Eu me sinto falando sozinho com os meus amigos imaginários, que são vocês. Mas a minha pergunta é, do sexo feminino, para as mulheres, né? Nessa sala agora, nesse momento, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mulheres. Oito mulheres e três homens, acho que é isso. Eu pergunto para vocês, aliás, três homens, tenho que contar comigo, então vamos lá. Um, dois, três, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco. Cinco. Ixi, não, então tá errado. Minha conta tá errada. Mas tá bom. Então a questão é, nós sabemos que para as meninas existem ritos de passagens que são diferentes do que para os meninos. Eu, por exemplo, quando descobri ah, que eu era um ser sensual não, um ser sexuado, quando eu entendi de fato o que é pertencer ao gênero masculino e ter determinados interesses sensuais, eu já tinha quase 16 anos. Eu era muito atrasado, 15 para 16. Claro que com 14, 13, 12 a gente sempre falava de meninas, mas entender mesmo quem eu era nesse universo foi lá para os meus 15, 16 anos. Vocês meninas amadurecem muito mais rápido que nós homens, isso é fato, é muito difícil, não todas, mas em geral, pelo que eu tenho conhecimento, as meninas amadurecem primeiro que os homens. A menstruação, por exemplo, é uma fase física, quer dizer, é facilmente representada a partir da menstruação, né? Que você passou de uma fase para outra, mas você não, a malícia, ela não vem com a menstruação e
mas a possibilidade de se haver algo, ela vem com a menstruação. Então, a mulher, ela tem um rito de passagem muito diferente do rito de passagem do homem. A Lígia tem muitos contos que falam sobre ritos de passagem. Tem um conto muito interessante que se chama As Cerejas. E tem um outro conto também chamado de Herbário e O Menino. Esses 3 contos são sobre ritos de passagem. Já a Clarice Lispector tem um conto também muito interessante sobre rito de passagem que se chama O Primeiro Beijo. É mais entregue, é mais óbvio, mas tem um também que não é óbvio, que é Felicidade Clandestina, e um outro conto também que não é muito óbvio, que é Tentação. São esses 3 contos assim que eu me lembro de cabeça, que a Clarice e a Lígia, de uma forma ou de outra, elas conversam. Existem 2 contos que são muito interessantes para mim. O conto Herbário, que eu tenho inclusive o PDF, e o conto As Cerejas, da Lígia Fagundes Telles. O que acontece? Eu prefiro As Cerejas. Para mim é um conto que me chama muito mais atenção. Mas ele é um conto que não está bem formatado. Aí eu tenho também o conto, né? Não sei se vocês conseguem compreender, sem estar formatado, mas eu vou tentar fazer dessa forma. Eu tenho também o conto Herbário. Então eu vou ler o conto As Cerejas com vocês. A aula de hoje será sobre o conto As Cerejas. E depois nós faremos a leitura juntos do conto Herbário. Outro dia, vou mandar para casa, depois eu explico. Mas a leitura de hoje é As Cerejas, tá? Da Lígia Fagundes Telles. Ok? Então vamos iniciar aqui. Vou disponibilizar, deixa eu só colocar aqui. Ver se eu tenho uma versão melhor aqui. Se tiver uma versão melhor, até melhor. Só tem essa versão, deixa eu ver aqui. Não, pior que todas as vezes que eu procuro aqui, aparece o livro. Eu não quero o livro. Eu quero o conto. Eu não me importo do livro, é só o conto. Mas é porque, infelizmente, o livro e o conto são interessantes. Agora, Beatriz, eu vou indicar. Da Clarice Lispector, eu poderia indicar para vocês os que eu disse, que eu acho que valem muito a pena de ser lidos. O primeiro é Felicidade Clandestina. Esses 3 são da Clarice, tá? O segundo é Tentação. Tentação é um conto incrível. E o terceiro é um conto, O Primeiro Beijo. Esses 3 contos são da Clarice Lispector. E valem a pena ser lidos, porque são contos muito mais interessantes do que e também mais fáceis. Mas esses 3 também falam sobre ritos de passagem, tá certo? Bom, estou comendo bolacha aqui. Eu vou pegar o conto, então, vou disponibilizar aqui para vocês, vamos ver se a gente consegue ver ele. Arquivo. Deixa eu ver. Não está muito bom. Olha o computador. Vamos lá. Depois a gente faz a análise dos símbolos eróticos que tem nesse conto. Certo? Deixa eu ver se o tamanho tá bom. Eu posso... Ah, rapaz. Olha. Eu posso aumentar e diminuir o tamanho tanto que eu quiser, que ele realoca na página. Ótimo, ótimo. Então é isso. Eu achando que não dava. Pronto. Esse tamanho tá bom para vocês? Deve estar, né? Se não tiver, me manda mensagem aí e eu aumento o tamanho, tá bom? Vamos lá. Bom, minha aula de hoje, então,
como eu já disse, será a leitura desses contos. Deixa eu só colocar aqui para eu ler o que vocês vão falando, caso vocês tenham alguma dúvida. Mas vou tentar fazer a leitura inteira. É um conto que não é muito grande, porque a letra está grande, mas ele não é muito grande. E vamos começar. E aí eu quero que vocês encontrem algumas coisas. Primeiro, claro, né, os símbolos que estão nesse conto. As cerejas, Lígia Fagundes Telles. Aquela gente teria mesmo existido? Madrinha, tecendo a cortina de crochê, com um anjinho esvoaçado por entre rosas. A pobre madrinha, sempre afobada, piscando os olhinhos estrábicos. Vocês não viram onde deixei os meus óculos? A preta Dionísia a bater as claras de ovo em ponto de neve. A voz ácida contrastando com a doçura dos cremes. Essa receita é nova. Tia Olívia, enfastiada, lânguida, abanando-se com uma ventarola chinesa, a voz pesada indo e vindo ao embalo da rede. Ai, fico exausta no calor. Marcelo, muito louro. Por que não me lembro da voz dele? Agarrada da crina do cavalo, agarrada à cabeleira de tia Olívia, os dois tombando lividamente azuis sobre o divã. Você levou as velas a tia Olívia? Perguntou a madrinha lá embaixo. O relâmpago apagou-se e no escuro que se fez veio como resposta o ruído das cerejas se despencando no chão. A casa em meio ao arvoredo, o rio, as tardes como que suspensas na poeira do ar, desapareceu tudo sem deixar vestígios. Ficaram as cerejas. Só elas resistiram à sua vermelhidão de loucura. Basta abrir a gaveta. Algumas foram ruídas por alguma barata e nessas o algodão estoura empelotado. Não, tia Olívia. Não eram de cera, eram de algodão as suas cerejas vermelhas. Ela chegou inesperadamente. Um cavaleiro trouxe um recado do chefe da estação, pedindo a charrete para a visita que acabara de se embarcar. É Olívia! Exclamou madrinha. É a prima! Alberto escreveu dizendo que ela viria, mas não disse quando. Ficou de me avisar. Ai, eu ia mudar as cortinas, bordar umas fronhas, e agora? Justo Olívia! Vocês não podem fazer ideia. Ela é de um luxo. E a casa aqui é tão simples. Eu não estou preparada, meus céus. O que eu faço, Dionísia? Me diga agora o que eu faço. Dionísia folheava tranquilamente um livro de receitas, tirou o lápis da carapinha tosada e marcou a página com uma cruz. Como se já não bastasse, esse menino também chegou sem aviso. O menino era Marcelo. Tinha apenas 2 anos a mais do que eu, mas era tão alto e parecia tão adulto com suas belas roupas de montaria que tive vontade de entrar debaixo do armário quando o vi pela primeira vez. Um calor essa viagem, gemeu tia Olívia, em meio de uma onda de perfumes e malas. E quem é esse rapazinho? Pois esse é o Marcelo, filho de Romeu, disse madrinha. Você não se lembra do Romeu, primo e irmão do Alberto? Tia Olívia desprendeu do chapeuzinho preto 2 gramas de alfinetes de pérola em formato de pérola. O galho de cereja estremeceu no vértice do decote da blusa transparente. Desabotoou o casaco. Ah, minha querida. Alberto tem tantos parentes, uma família enorme. Imagine se eu vou lembrar de todos com essa minha memória. Ele veio passar as férias aqui. Por um breve instante, Marcelo deteve-se em tia Olívia, olhar frio. Chegou a esboçar um sorriso. Aquele mesmo sorriso que tivera quando madrinha, na sua ingênua excitação, nos apresentou a ambos. Pronto, Marcelo, aqui está a sua priminha. Agora vocês poderão brincar juntos. Ele então apertou um pouco os olhos e sorriu. Não estranhe, Olívia, que ele é de mais arisco, segredou madrinha ao ver que Marcelo saía abruptamente da sala. Se trocou comigo meia dúzia de palavras, foi muito. Aliás,
Toda essa gente de Romeu é assim mesmo. São todos muito esquisitos. Esquisitíssimos. Tia Olívia ajeitou com as mãos em concha o farto coque preso na nuca. Umedeceu os lábios com a ponta da língua. Tem charme. Aproximei-me fascinada. Eu nunca tinha visto ninguém como tia Olívia. Ninguém com aqueles olhos pintados de verde, com aquele decote assim fundo. É de cera? Perguntei, tocando-lhe uma das cerejas. Ela acariciou minha cabeça com um gesto distraído. Senti bem de perto seu perfume. Acho que sim, querida. Por quê? Você nunca viu cerejas? Só na folhinha. Ela teve um risinho cascateante. No rosto, muito branco, a boca parecia um largo talho aberto, com o mesmo brilho das cerejas. Na Europa são tão carnudas, tão frescas. Marcelo também tinha estado na Europa com o avô. Seria isso? Seria isso que os fazia infinitamente superiores a nós? Pareciam feitos de outra carne e pertencer a um outro mundo, tão acima do nosso. Ah, como éramos pobres e feios diante de Marcela e tia Olívia. Só diante dos dois é que eu pude avaliar como éramos pequenos. Eu, de unhas roídas e vestidos feitos por Dionísia. Vestidos que pareciam as camisolas das bonecas de jornal que Simão recortava com a tesoura do jardim. Madrinha completamente estrábica e tonta, em meio das suas rendas e crochês. Dionísia, tão preta quanto enfatuada com as tais receitas secretas. Não quero dar trabalho, murmurou tia Olívia, dirigindo-se ao quarto. Falava devagar, andava devagar. Sua voz foi afastando com a mansidão de um gato subindo a escada. Cansei-me muito, querida. Preciso apenas de um pouco de sossego. Agora só se ouvia a voz de Madrinha, que tagarelava sem parar. A chácara era modesta, modestíssima, mas ela haveria de gostar, por que não? O clima era uma maravilha. E o pomar nessa época do ano estava coalhado de mangas. Ela não gostava de mangas? Não. Bom, tinha também bons cavalos. Se quisesse montar, Marcelo poderia acompanhá-lo. Era ótimo cavaleiro, vivia galopando de noite. Ah, o médico proibira. Bem, os passeios a pé eram lindos. Havia no final do caminho 2 bambus, o lugar ideal para piquenique. Ah, ela não achava graça em piquenique. Fui para a varanda e fiquei vendo as estrelas por entre a folhagem da paineira. Tia Olívia devia estar sorrindo ao me descer com a ponta da língua os lábios brilhantes. Na Europa eram tão carnudas. Na Europa. Abri a caixa de sabonete escondida sob o tufo de samambaia. O escorpião foi saindo penosamente de dentro. Deixei-o caminhar um bom pedaço. E só quando ele atingiu o centro da varanda que me decidi despejar a gasolina. Acendi um fósforo. As chamas azuis subiram num círculo fechado. O escorpião rodou entre si mesmo, erguendo-se nas patas traseiras, procurando uma saída. A cauda contraiu-se desesperadamente, encolheu-se, investiu e recuou em meio das chamas que se apertavam mais. Será que você não tem vergonha de fazer uma maldade dessas? Voltei-me. Marcelo cravou em mim o olhar feroz. Em seguida, avançando para o fogo, esmagou o escorpião com um tacão da bota. Diz que ele se suicida, Marcelo. Era capaz mesmo quando descobrisse que o mundo está cheio de gente como você. Tive vontade de atirar de gasolina na cara. Tapei o vidro. E não adianta ficar furiosa. Vamos, olhe para mim. Sou boba. Pare de chorar e prometa que não vai mais judiar dos bichos. Encarei-o através das lágrimas. Ele pareceu naquele instante tão belo quanto um deus. Um deus de cabelos dourados e botas. Todo banhado de luar. Fechei os olhos, já não me envergonhava das lágrimas, já não me envergonhava de mais nada. Um dia ele iria embora do mesmo jeito imprevisto como chegara. Um dia ele sairia sem se despedir e desapareceria para sempre. Mas isso também não tinha importância. Marcelo, Marcelo, chamei. E só meu coração ouviu. Quando ele me tomou pelo braço e entrou comigo na sala,
parecia completamente esquecido do escorpião, do pranto, voltou-lhe o sorriso. Então essa é a famosa tia Olívia. Ha, ha, ha. Enxuguei depressa os olhos na barra da saia. Na barra da saia. Ela é bonita, não? Ele bocejou. Usa um perfume muito doce. Aquele galho de cerejas dependurado no peito. Tão vulgar. Vulgar? Fiquei chocada. E contestei, mas em meio da paixão com que a defendi, senti uma obscura alegria ao perceber que estava sendo derrotada. E além do mais, não é meu tipo, concluiu ele, voltando o olhar indiferente para o trabalho de crochê que madrinha deixara dobrado na cadeira. Apontou para um anjinho esvoaçando entre as grinaldas. Um anjinho cego. Por que cego? Protestou madrinha, descendo a escada. Foi nessa noite que perdeu os óculos. Cada ideia, Marcelo! Ele debruçara-se na janela e parecia agora pensar em outras coisas. Tem 2 buracos no lugar dos olhos. Mas crochê é assim mesmo, menino. No lugar de cada olho deve ficar uma casa vazia, esclareceu ela sem muita convicção. Examinou o trabalho e voltou-se nervosamente para mim. Por que não vai buscar o dominó para vocês jogarem uma partida? E vê se encontra meus óculos. Deixei por aí. Quando voltei com o dominó, Marcelo já não estava na sala. Fiz um castelo com as pedras e soprei-o com força. Perdi-o sempre, sempre. Passava as manhãs galopando como um louco. Almoçava rapidamente, mal terminava o almoço, fechava-se no quarto. E só reaparecia no lanche, pronto para sair outra vez. Restava-me correr ao alpendre para vê-lo seguir em direção à estrada. Cavalo e cavaleiro tão colados um ao outro que pareciam formar um corpo só. Como um só corpo, os dois tombaram no divã. Tão rápido o relâmpago e tão longa a imagem, ele tão grande, tão poderoso, com aquela mesma expressão que galopava, como que agarrava da crina do cavalo, arfando dolorosamente na reta final. Foram dias de calor atroz os que antecederam a tempestade. A ansiedade estava no ar. Dionísia ficou mais casmurra, madrinha ficou mais falante, procurando disfarçadamente os óculos nas latas de biscoito e nos potes de folhagens. Esgotada a busca em gavetas e armários, Marcelo pareceu-me mais esquivo, mais crispado. Só tia Olívia continuava igual. Sonolenta e lânguida, no seu negligê branco. Estendia-se na rede, desatava a cabeleira e com o movimento brando ia se abanando com a ventarola. Às vezes ia e vinha, com as cerejas que lhe esparramavam no colo polvilhado de talco. Uma ou outra cereja resvalada por entre o rego dos seios e era então engolida pelo decote. Sofro tanto no calor, madrinha tentava animá-la. Chovendo, Olívia, chovendo você verá que vai refrescar. Ela sorriu me descendo os lábios com a ponta da língua. E você acha que vai chover? Mas é claro, as nuvens estão embaixo, a chuva já está aí. E vai ser um temporal daqueles. Só tenho medo é que apanhe esse menino lá fora. Já viu o menino mais esquisito, Olívia? Tão fechado, não? Sempre com aquele arzinho de desprezo. É a idade, querida. É a idade. Parecido com o pai. Romeu também tinha essa mesma mania com o cavalo. Ele monta tão bem, tão elegante. Defendia-o sempre quando ele atacava o mordaz. Implacável. É afetada, snob. E como representa, parece que está sempre no palco. Eu contestava, mas de tal forma que incentivava a prosseguir atacando. Lembro-me que nas primeiras gotas de chuva, quando caíram ao entardecer, mas a tempestade continuava em suspenso, fazendo com que o jantar se desenrolasse numa atmosfera abafada, densa. Pretextando dor de cabeça, tia Olívia recolheu-se mais cedo. Marcelo, silencioso como de costume, comeu de cabeça baixa. 2 vezes deixou cair o garfo. Vou ler um pouco, despediu-se assim que nos levantamos. Fui com madrinha para a saleta. Um raio estalou de repente, como se esperasse por esse sinal. A casa ficou completamente escura enquanto a tempestade desabava.
Queimou o fusível, gemeu Madrinha. Vai, filha, vai depressa buscar o maço de velas. Mas leva primeiro ao quarto de tia Olívia. E fósforos, não esqueça os fósforos. Subi a escada. A escuridão era tão viçosa que se eu estendesse a mão, poderia senti-la amoitada com um bicho por entre degraus. Tentei acender a vela, mas o vento me envolveu. Escancarou-se a porta do quarto. E em meio do relâmpago que rasgou a treva, vi os dois corpos completamente azuis, tombados e enlaçados no divã. Afastei-me cambaleante. Agora as cerejas se despencaram sonoras como enormes bagos de chuva caindo de uma goteira. Fechei os olhos, mas a casa continuava a rodopiar desgrenhada e lívida, com os dois corpos rolando na ventania. Levou as velas para a tia Olívia? Perguntou Madrinha. Desabei num canto, fugindo da luz do castiçal, aceso em cima da mesa. Ninguém respondeu. Ela deve estar dormindo. E Marcelo? Não sei, deve estar dormindo também. Madrinha aproximou-se com o castiçal. Mas o que você tem, menina? Está doente? Está com febre, hein? Meu Deus, sua testa está queimando. Dionísia, traga uma aspirina. Essa menina está com febrão, olha aí. Até hoje não sei quantos dias me debati, esbraseada, cara vermelha, os olhos vermelhos, escorrendo-me debaixo das cobertas para não ver, por entre clarões de fogos, milhares de cerejas, escorpiões em brasa, estourando no chão. Foi um sarampo tão forte, disse Madrinha, ao entrar certa manhã no quarto. Como você chorava, dava pena ver como você chorava. Nunca vi um sarampo doer tanto assim. Sentei-me na cama e fiquei olhando uma borboleta branca pousada no pote de avenca da janela. Voltei em seguida para o céu limpo. Havia um passarinho cantando na paineira. Madrinha então disse: Marcelo foi-se embora ontem à noite. Quando vi, eu estava de mala pronta. Sabe como ele é? Veio aqui se despedir, mas você estava dormindo profundamente. 2 dias depois, tia Olívia partia também. Trazia o costume preto e o chapeuzinho com os alfinetes de pérola espetadas no feltro. Na blusa branca, bem no vértice do decote, os galhos de cereja. Sentou-se na beirada da minha cama. Que susto você nos deu, querida? Começou com sua voz pesada. Pensei que fosse alguma doença grave. Agora está boazinha, não está? Prendi a respiração para não sentir seu perfume. Estou. Ótimo. Não te beijo porque ainda não tive sarampo, disse ela, calçando as luvas. Riu um risinho cascateante. E tem graça eu pegar nessa altura doença de criança. Cravei o olhar nas cerejas que se entrechocavam sonoras, rindo também entre os seios. Ela despedeu-as rapidamente. Já vi que você gosta. Pronto, uma lembrança minha. Mas ficam tão lindas aí, lamentou Madrinha. Ela nem vai poder usar. Bobagem, Olívia. Leve suas cerejas. Comprarei outras. Durante o dia, seu perfume ainda pairou pelo quarto. Ao anoitecer, Dionísio abriu as janelas e só ficou o perfume delicado da noite. Tão encantadora, Olívia, suspirou, Madrinha sentando-se ao meu lado com sua cesta de costura. Vou sentir falta dela, um encanto de criatura. O mesmo já não posso dizer daquele menino. O Romeu também era assim mesmo. O filho saiu igual. E só as voltas com o cavalo, montando em pelo, feito índio. Eu quase tinha um infarte quando vi ele galopar. Exatamente 1 ano depois, ela repetia, no outro tom, esse mesmo comentário ao receber a carta onde Romeu comunicava que Marcelo tinha morrido de uma queda de cavalo. Anjinho cego, que ideia! Prosseguiu ela, desdobrando o crochê dos joelhos. Já estou com saudade de Olívia, mas dele... Sorriu alisando o crochê com as pontas dos dedos. Tinha encontrado os óculos. Bom, a gente acabou de terminar a leitura, né, do texto, e eu quero fazer algumas perguntas para vocês.
Primeira pergunta é o seguinte: se você está assistindo essa aula online, fica um pouquinho mais difícil para você me responder, porque eu não vou ter como ter acesso às suas respostas. Os meninos aqui, geralmente eu me cito o Telecurso 2000, mas os meninos aqui geralmente respondem. É costume deles responder a essas perguntas que eu faço. Minha primeira pergunta é o seguinte: o que aconteceu na narrativa? Eu quero que vocês reflitam, porque faltam poucos minutos para acabar essa aula. Aqui está marcando que faltam poucos. E aí eu vou pausar a aula, a gente vai ter 10 minutinhos de intervalo. 10 minutinhos, aí a gente volta no horário certinho da próxima aula. Não sei se o Célio mandou o link para vocês. Se ele não tiver mandado o link da minha aula, entre no mesmo link dessa daqui. É o mesmo link. Eu vou encerrar a aula e vocês entram no mesmo link, tá? Não se preocupem com isso. Mas eu te pergunto, seguinte, primeiro, bom, vocês entenderam o conto? Me parece que depende do quê? Fala do que depende. Muita gente falando que sim, sim. Outros falando que depende. Depende do quê? Porque você acha que você entendeu, né? Eu acho que você está com medo de pensar assim, depende. Porque eu acho que eu entendi, mas depois eu descubro que eu não entendi. Que eu acho que é o que acontece com muita gente. Não entendeu o final? Qual parte do final? Porque também tem uma pegada aqui no texto que o tempo todo, ela, não sei se vocês percebem, ela vai repetindo a mesma cena. A cena inicia com aquela cena final e termina com a cena final. Bom, algumas coisas são interessantes a gente avaliar. Vou deixar vocês pensando. Eu volto na próxima aula e eu explico para vocês o máximo que eu puder, fazendo a leitura e explicando, tá? Deixa eu ver aqui, a Tico Marcelo. Acho que está tendo um conflito entre sua tia. Eu vou falar que eu acho que a Daniela acertou. Só ela sabe o que ela escreveu. Eu acho que ela acertou. Acho que ela entendeu. É isso. Para mim, tá claro. Mas nesse texto eu tenho também outras simbologias. Volto na próxima aula. Explico isso para vocês daqui 10 minutinhos, tá bom? Conto com a presença de vocês. Vão lá beber água, mijar e volta. Valeu!